Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a OTAN ameaça abater drones russos, Zelensky sobe o tom e ameaça atacar o Kremlin. E um especialista russo alega um aumento no número de mercenários latino-americanos na Ucrânia. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre ataques contra refinarias na Crimeia. E para falar sobre isso, vamos começar por uma fonte russa. Então, o governador da Crimeia, Sergei Akizionov, admitiu hoje que há interrupções no fornecimento de combustível na península. Segundo ele, isso está acontecendo porque algumas das refinarias não estão funcionando fisicamente. Agora, ele não disse que foi por causa de ataques de drones ucranianos, né? No entanto, vários comerciantes e varejistas russos já confirmaram que os ataques de drones ucranianos reduziram a produção das refinarias, causando escassez de certos tipos de combustível em várias regiões da Rússia. Arkizionov tentou acalmar a população, né, dizendo que não há grandes filas nos postos, mas admitiu que certos tipos de gasolina estão em falta. E, gente, enquanto a Rússia lida com esses problemas internos, Zelensky parece estar subindo o tom das ameaças, hein? Talvez mais animado pela aparente mudança de postura de Trump, né? Pois é, em uma entrevista publicada hoje, Zelensky sugeriu que os Estados Unidos podem dar à Ucrânia novas armas de longo alcance. E aí veio o recado direto para o Kremlin, né? Ele disse que, embora Kiev não tenha como alvo civis, os centros de poder, incluindo o próprio Kremlin, podem ser alvos legítimos. Veja só o que ele disse, abre aspas. Eles, as autoridades do Kremlin, né, precisam saber onde estão os abrigos antiaéreos. Eles têm que saber que nós na Ucrânia responderemos. Se eles nos atacarem, nós responderemos. Fecha aspas. Segundo Zelensky, o próprio presidente Trump teria expressado apoio a esses ataques, dizendo que eles iam trabalhar junto nisso. Agora, será que essa é a ação que Trump mencionou em seu discurso, em vez das palavras vazias da diplomacia? E, gente, será que a Rússia vai ouvir isso calada? Claro que não, né? E a resposta russa veio rápida e bem furiosa. O nosso velho conhecido por ter a língua pesada, o Dmitry Medvedev, ameaçou a Ucrânia dizendo que a Rússia usaria armas contra as quais nenhum abrigo antiaéreo pode proteger. E acrescentou: os americanos devem se lembrar disso. Bom, meus amigos, mas no campo de batalha, a guerra continua, né? E ao que parece, os ucranianos continuam ousados, hein? Eles afirmaram que derrubaram um caça-bombardeiro russo Su-34 na região de Zaporizhia nas primeiras horas de hoje. Segundo eles, o avião estava atacando a cidade de Zaporizhia com bombas guiadas no momento em que foi abatido. Como sempre, é uma alegação que não podemos verificar de forma independente, nem foi confirmada pelos russos, tá? Por falar em russos, eles têm sua própria visão das últimas 24 horas. Em seu relatório diário, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas tropas destruíram uma série de equipamentos ucranianos, incluindo 2 tanques, 11 veículos blindados, 63 veículos automotores e 14 peças de artilharia. Eles também alegaram ter neutralizado 14 estações de guerra eletrônica e destruído 22 depósitos de munições. Da mesma forma com que eu alertei sobre as alegações ucranianas, mesmo sendo um relatório oficial, gente, essas informações russas devem ser recebidas com aquela cautela, né? Agora, meus amigos, os russos deram uma informação bem interessante sobre a gente aqui na América Latina. O especialista militar russo Boris Rosin disse à agência TASS que o número de mercenários estrangeiros de nações latino-americanas na Ucrânia está crescendo, hein? Ele afirmou que há um recrutamento ativo em andamento na Colômbia, no México e no Brasil. Segundo ele, embora o número de pessoas querendo apenas chamar a atenção na guerra tenha diminuído em comparação com o início do conflito, o número geral de combatentes estrangeiros permanece considerável. Ele também disse que um ataque russo em 21 de julho deixou pelo menos 15 mercenários estrangeiros mortos e mais de 100 feridos, e que o número real pode ser ainda maior. Bom, gente, mudando de assunto, o fantasma dos drones está espalhando medo pela Europa e o continente está sentindo na pele o que parece ser uma nova forma de guerra híbrida. A Dinamarca disse hoje que as incursões de drones que aconteceram durante a noite, que chegaram a fechar 2 aeroportos e afetaram instalações militares, foram ataques híbridos. E, segundo eles, o objetivo é espalhar o medo. E, gente, o pior é que as autoridades não conseguiram identificar os responsáveis, hein? Este foi o segundo incidente do tipo em 2 dias, só na Dinamarca, e já faz parte de um padrão que autoridades europeias veem como uma perturbação russa, expondo a vulnerabilidade do espaço aéreo europeu. A gente lembra que a Polônia chegou a bater drones russos em seu espaço aéreo no dia 10 de setembro, né? Então, a embaixada da Rússia, em Copenhague, claro, disse que é um absurdo qualquer especulação sobre o envolvimento de Moscou.
É, gente, mas a situação na Dinamarca acabou expondo uma falha bem grave, né? Os drones foram vistos perto de 4 aeroportos, incluindo a base aérea de Krædstrup, onde ficam os caças F-16 e F-35 do país. Um especialista do Royal Danish Defence College disse que isso é uma clara demonstração de que eles não têm capacidade, pelo menos no momento, de impedir a intrusão de drones sobre os aeroportos. O ministro da Defesa dinamarquês, embora tenha dito que o país não enfrenta uma ameaça militar direta, classificou os incidentes como um ataque híbrido e admitiu a fraqueza do país para conter esse tipo de ameaça. Um analista dinamarquês também apontou o dedo para Moscou, com uma análise bem interessante. Ele disse o seguinte, abre aspas, então os russos, se forem eles, e eu acho que são, estão fazendo o que eles são muito bons há muito tempo. Eles estão indo até o limite do que acionaria uma resposta militar da OTAN, mas sem ultrapassá-lo. Agora, meus amigos, voltando para a Ucrânia, em uma entrevista publicada hoje, Zelensky disse que estaria pronto para deixar o cargo assim que a guerra com a Rússia terminar. Bom, a frase dele foi a seguinte, abre aspas, se terminarmos a guerra com os russos, sim, estou pronto para não ir para as eleições, tá?